Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Oh, glória. Hoje eu estou com mais tempo, não é verdade? A última vez que eu estive aqui, eu cheguei aqui corrido, pastor. Conseguiu me achar porque eu fiquei perdido, né, pastor? Mas, graças a Deus, que o Senhor nos proporcionou mais uma agenda aqui. Dou graças a Deus pela vida do meu irmão, companheiro de caminhada evangelística, o nosso irmão Epídio, o pastor que nos recebe mais uma vez, a igreja que vai ter paciência de ouvir Deus falar conosco aqui no nome de Jesus, amém? Os irmãos já me conhecem, mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é Milton César Quadro, eu sou o segundo pastor da Igreja Pentecostal Brado de Alerta, situado ali no bairro Londrina, na cidade de Santa Luzia, no ministério, juntamente com o pastor Alex Crispim. Deus tem nos honrado ali e tem nos usado para agregar almas para o reino de Deus, amém, meus irmãos? Assente por um minuto em nome de Jesus, nós já vamos ler a palavra de Deus. É como o texto do livro sagrado nos ensina, dizendo que um dos dons que irá permanecer na glória de Deus é o louvor. E aqueles que louvam, ou aqueles que têm o desejo de louvar, não precisa você ser um músico, irmãos. É porque o louvor, ele tem que vir de dentro do coração para Deus. É para Deus que tem que ser o louvor. E quando Deus, ele capacita homens igual esses irmãos que aqui estão, é juntamente com esse propósito, para que toda a igreja unida louve ao Senhor. Porque o louvor, ele tem um poder muito forte. O louvor, ele tem um poder muito forte. Se você analisar a Bíblia Sagrada, você vai ficar maravilhado acerca do louvor que é para Deus. Pegue a sua Bíblia, por favor, coloque sobre os teus pés. Abre comigo no livro do Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Todos que acharam, diz amém. Amém. Quantos gostam de ler a Bíblia de verdade, irmãos? Para você que não gosta, pede Deus para que te dê o seu desejo de ler a Bíblia. É o dever de todo cristão ler a Bíblia Sagrada todos os dias. Gênesis capítulo 12, versículo 1. A palavra de Deus está escrita assim. Todos acharam, amém? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Vamos ler novamente em nome de Jesus o texto? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém? Assente, por favor, no nome de Jesus. Desocupa tuas mãos, todos reunidos junto. Dê a melhor salva de palmas para Jesus Cristo, porque Jesus, ele é digno. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que a história de Abrão, ou Abraão, é uma história muito profética. Podemos dizer assim, é uma história muito deslumbrante, onde nós vemos um homem debaixo da sua integridade e fidelidade com Deus. Não se preocupa de seu filho se vai morrer, se não vai, ele quer fazer a vontade do Senhor. Um homem que Deus chama ele de amigo, um homem a qual o texto da Bíblia afirma dizendo que ele vivia debaixo da autoridade do seu pai, que vivia na terra do Uz dos caldeus. Nós vemos que o Abrão, ou Abraão, a qual o texto que afirma no capítulo 12 do livro de Gênesis, tem uma grande profecia dentro desse versículo, que o Espírito Santo de Deus achou por bem me revelar para compartilhar com você aqui nessa noite. Porque
Quando nós falamos de uma pessoa honrada por Deus na Bíblia, nós temos vários homens, mas como Abraão, não tem. Honrado por Deus em bênçãos materiais, em bênçãos espirituais, em tudo quanto Deus o quis abençoar, não tem. Você talvez pode colocar na sua mente, não, pastor César, mas Jó foi um homem que Deus ele multiplicou, Deus quadruplicou as bênçãos de Jó, mas não como Abraão. O texto que nós lemos aqui no capítulo 12, no versículo 1, somente o versículo 1, ele traz 4 características, fala comigo, 4 características de uma verdadeira aliança com Deus. O que é uma aliança? Aliança, quando nós sabemos hoje, principalmente para com Deus, ela traz o significado de fidelidade, de obediência, para que nós tenhamos uma vida abençoada por Deus. É bem verdade que a Bíblia, ela continuamente nos ensina para que nós sejamos prósperos, para que nós sejamos abençoados, nós temos que ser fiéis a Deus. Nós temos que honrar a Deus em todos os nossos feitos, em todos os nossos propósitos, em todas as nossas atitudes. Eu estou falando de ser abençoado. Agora, para ir para o céu, porque por mais que nós recebemos, pastores, todas as bênçãos aqui nessa vida, por mais que nós sejamos honrados por Deus grandemente aqui nessa vida, eu quero acreditar que o foco é a glória, estou certo? E a Bíblia vem falando sobre herdar a glória de Deus por intermédio de Jesus Cristo. O sacrifício na cruz do Calvário, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Mas o Senhor, Ele vem trazendo o nosso entendimento que nós temos que ser fiel até a morte, para que nós herdemos a coroa da vida. O texto que nós lemos, talvez você vai falar, mas aonde que está aí essas 4 características? Acompanha comigo a leitura. O Senhor disse a Abrão. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Amém? Quem está me acompanhando o texto? O Senhor disse a Abrão. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Então Deus falou. Estou certo disso? O Senhor disse. Se Deus falou, é porque Ele estava ouvindo. Primeira característica, fala comigo, ouvir a voz de Deus. Isso. O texto continua e o Senhor dá uma ordem. Olha lá, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Fala, Deus deu uma ordem. A segunda característica, obedecer. Fala comigo, obediência. Primeira característica, ouvir. Segunda característica, obedecer. Vamos ler o texto. Aí o texto continua dizendo, toda hora eu vou para a minha Bíblia, tem um slide aqui, que coisa linda, porque lá na minha igreja não tem isso, tá, irmãos? Não estou acostumado com essa coisa fina assim. Glória a Deus. Aí o Senhor vem dizendo, sai-te da tua terra, da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus fala ali para ele sair da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, está falando de renúncia. Repute comigo, renúncia. Terceira característica. E a quarta característica, para a terra que eu te mostrarei, fala fé. Porque Deus não falou com ele que terra que era. Deus falou com ele para sair do meio da tua casa, da tua parentela e da casa de teu pai. Fala de renúncia, de não viver sobre o jugo, sobre a sustentação da família. Renúncia. Lá em cima, na parte B do versículo, Deus está dando ele uma ordem. Sai-te. Sai da tua casa. Sai da tua terra, da tua parentela. Lá em cima, no primeiro texto, na parte A do versículo, Deus está falando com ele. E disse Deus. Fala comigo, ouvir,
obedecer, renunciar e ter fé. São as 4 características que está aqui no texto. A palavra de Deus fala que Abraão, ele vivia na casa de seu pai, e o seu pai não conhecia a Deus. É bem verdade que Abraão também não tinha conhecimento do Deus que é o Senhor. Mas a Bíblia afirma dizendo que ele ouve uma voz. O texto está bem claro. Ora, o Senhor disse a Abraão. É como se ele ouvisse uma voz assim: Abraão. E ele ouça uma voz. Aí quando nós pegamos o texto de ouvir, Deus ele vem trazendo vários pontos na Bíblia Sagrada acerca de falar com o homem e o homem dar ouvido a Deus ou não dar ouvido ao Senhor. Quando nós lemos o texto, quando nós lemos a Bíblia, é por isso que eu falo que todo crente tem que ler a Bíblia. Nós ouvimos Deus falar com Josué. Tem de bom ânimo, Josué, eu sou contigo. Deus está dizendo, Deus está falando, e Josué teve de bom ânimo. Tão certo é porque somente ele, Caleb e os demais que nasceram após eles que entraram na terra prometida. Fala, ele ouviu o Senhor falar. E ele entrou na terra prometida. Quando nós ouvimos Deus falar com Samuel, nós ouvimos Deus chamar Samuel por algumas vezes. Samuel, e ele vai até Eli, o sacerdote. O Senhor me chamou. Preste bem atenção, no texto está escrito assim: o Senhor me chamou? Não, Samuel, eu não te chamei. Samuel, ele foi de novo até o sacerdote. O Senhor me chamou? Não. E na terceira vez que Deus chama ele, a Bíblia afirma dizendo que ele então tem entendimento que era o próprio Deus que estava dizendo a Samuel: Samuel. Então Eli falou com ele: olha, Samuel, meu filho, quando você ouvir novamente chamar, você vai responder assim: fala que o teu servo ouve. Você tem ouvido Deus falar contigo? Porque quando Deus fala acerca do falar com o homem, e como Deus tem falado com os homens na face da terra nos dias de hoje, e os homens não têm dado ouvido à voz de Deus. Olha para o seu irmão e fala com ele: é um perigo, é um risco muito grande, quando nós ouvimos e não obedecemos à voz de Deus. Olha o risco que nós estamos correndo. E levantou o Senhor o profeta Samuel para dizer a Saul: você vai até aquela terra, você vai destruir tudo quanto ali tem, porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O Senhor estava dizendo por intermédio do profeta Samuel. Saul obedeceu? Saul, ele não obedeceu a voz do Senhor. Aí Deus falou com ele: o meu espírito não mais habitará em ti. Queremos ser abençoados, não é verdade? Queremos ter uma vida de abastança nessa terra. Mas aí o Senhor vem dizendo, lá no livro das Revelações, por intermédio de João, aquele que está lá na ilha de Patmos: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, ele vem falando conosco todos os dias. Deus, ele vem falando conosco. Usa uma pessoa aqui, usa uma pessoa ali, na hora da palavra, na hora do louvor. Porque tem gente que pensa que Deus não fala através das canções. Deus fala através das canções e fala fortemente. E fala: não, eu quero que o Senhor pega lá o profeta vem sapateando, o profeta aponta o dedo na minha cara e fala: assim
diz o Senhor. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para falar com você que Ele vai limpar os seus ouvidos para que você possa ouvir o som da trombeta tocar. Porque isso aqui é uma história que ocorreu sim, mas você nunca questionou ou perguntou a Deus na sua inteligência, falando, mas por que Deus deixou isso aqui para Abraão? Por que Deus deixou essa história aqui? É porque Deus queria revelar essas 4 características para ter uma verdadeira aliança com Ele. Aquele que tem uma verdadeira aliança com Deus, ele ouve Deus falar. E quando Deus fala, Ele obedece. Olha que forte. Deus seja louvado, viu? Quando ele ouve Deus falar, ele obedece. Porque Deus falou, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra. Primeiro ele ouviu Deus. Quando ele ouviu Deus, talvez lá no meio da tua casa, o teu pai, aleluia, Estela, fala, meu filho, o que é isso? Você está ficando doido? Não, pai, eu ouvi uma voz aqui. E essa voz falou o meu nome. Ei, eu estou falando da voz de Deus. Eu não estou falando da voz do pai, da voz do pastor que grita alto no microfone e muitas das vezes te incomoda. Eu estou falando da voz de Deus. Vamos tentar entender pela Bíblia Sagrada o que é a voz de Deus. Porque o João, nas revelações, ele vem dizendo que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Agora Abraão está ouvindo o som de muitas águas chamar o teu nome. Então ele ouve, e quando ele ouve, ele espera o que a voz vai falar, e a voz fala com ele, renúncia, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Ei, Deus está falando com ele, abre mão de ficar em Ur dos Caldeus. Preste bem atenção, o texto em hipótese alguma, no versículo 1, em todas as falas de Deus, Deus vem falando com Abraão e dizendo para ele o que ele ia adquirir. Deus vem falando com Abraão e dizendo para ele, não, eu vou te dar isso. É isso que você vai conquistar. É isso que eu vou fazer na sua vida. No primeiro versículo do capítulo 12, nós só vemos essas 4 características de uma verdadeira aliança. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. E quando Abraão pega agora a tua esposa Sara e fala, pai, eu estou indo. Meu filho, você está indo para onde? Não sei. É porque a voz que me chamou pelo nome falou para mim sair. Segundo o estudo da palavra de Deus, o nome igreja traduzido no hebraico significa sair para fora. Ei, igreja, sai para fora. O que está te prendendo? O que está fazendo você ficar preso? Porque Deus aqui nessa noite, Ele está falando com você, sai para fora. Nós não somos a igreja? Somos ou não somos a igreja? E você, como um bom estudador da palavra, você sabe o que significa a igreja. Sair para fora, Deus está falando, sai para fora. Ou seja, desapega, renuncia, abre mão. Não fique nas suas vontades, porque eu posso entender assim, como um pregador, eu conjecturo que Abraão, ele tinha tudo. O seu pai tinha riquezas naquele tempo, então ele vivia à base de seu pai. E a parentela, quando Deus refere-se à parentela, a família era muito chegada, tinha ali um amor familiar. A terra, quando fala terra do uso dos caldeus, pode-se dizer que o pai de Abraão, ele tinha grandes posses ali. O que prendia Abraão, fala, mas para onde que eu vou?
Meu pai, ele tem grandes posses, minha família é abençoada, eu tenho aqui um carinho familiar, mas para onde que eu vou? Ele não questionou a Deus, ele antes saiu. Isso é ter uma aliança com Deus. E quando ele sai, aleluias, que ele está renunciando, e porque o evangelho é um evangelho de renúncia, eu não sei porque alguns pregadores pregam que quando nós recebemos a Jesus Cristo, ou quando Jesus Cristo nos recebe pela misericórdia e graça, temos que viver uma vida de abastança. É mentira, porque a minha Bíblia Sagrada diz que nós temos que viver todos os dias como se fosse o último da nossa vida. Está falando de viver uma vida de renúncia. Olha para esse irmão com toda a educação e fala com ele: o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de renúncia, de não fazermos a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou. Oh, glória! Aleluias! Renúncia, podemos dizer, este é o caminho, não é verdade? É bem verdade isso, porque a carta do apóstolo São Paulo à igreja de Filipe, no capítulo 2 e no versículo 2 em diante, vem trazendo um grande ensinamento que eu e você, como igreja de Cristo, ficamos envergonhados, que o próprio Deus, ele renuncia a tua glória, o teu trono, a tua coroa, se coloca na forma de homem e desce até essa terra pecaminosa, toma forma de servo, porque quando fala de Deus sendo servo, está falando de obedecer às ordenanças do Pai, e ele coloca-se na forma de servo e é fiel até a morte de cruz, porque se Jesus quisesse, lá no Getsemane, quando ele abre a boca e fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Preste bem atenção no que está escrito. Se possível. Tudo é possível para Deus. Lucas 1:37. E agora ele vem falando: se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele veio para trazer um ensinamento de renúncia. Aí ele abre a boca: mas contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Olha para o seu irmão e fala com ele: quer ir para a glória? Viva uma vida de renúncia. Quer ser cheio do Espírito Santo? Vive uma vida de renúncia. Quer ser tomado por Deus em glória? Viva uma vida de renúncia. Quer ser usado para pregar, para profetizar, para louvar? Vive uma vida de renúncia. Quer ouvir a trombeta soar? Vive uma vida de renúncia. Ele obedece e renuncia. Porque quando ele renuncia, ele está obedecendo o que Deus falou. Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Ele obedece. A Bíblia vem falando para nós que o obedecer é melhor do que sacrificar. Está simples, é a Bíblia Sagrada. Olha, irmãos, eu só estou lendo o que a Bíblia está escrito. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aí vem o sacrifício do crente. Nossa, hoje é campanha de quarta-feira, misericórdia, eu tenho que ir lá. Mas segunda e terça, ou sexta, sábado e domingo, não foi obediente. Aí eu tenho que ir lá, fazer um sacrifício, porque o pastor vai me ver lá. Antes do pastor te ver, os olhos do Senhor estão sobre você todos os dias. Eu estou falando de obediência à palavra de Deus. Obedecer o que Deus nos ordena. É buscar o Senhor sem cessar. É buscar o reino de Deus em primeiramente. É amar o próximo como a nós mesmos. E nós estamos vivendo uma época de desamor dentro da igreja.
que entrou aquele negócio de falar assim, eu vou bem com a cara de um irmão e não vou bem com a cara do outro. Aquele irmão lá, é só Deus ter misericórdia de mim, porque é difícil, viu, varão? É difícil, viu, irmã? Mas Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a palavra de Deus que nos está ordenando isso. É uma ordenança de Deus. É um dever do homem obedecer a palavra. E aí nós vamos abrir a boca e vamos falar que temos uma aliança com Deus. Será que nós temos mesmo uma aliança com o Senhor? Será que nós estamos ouvindo mesmo Deus falar conosco? Ou quando Deus fala conosco, nós ignoramos a voz de Deus assim como Saul? Ou quando Deus nos dá uma ordem para que nós vivemos não uma vida lá vão ter, não uma vida para nós, mas vivemos para Cristo, como o apóstolo Paulo vem dizendo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que profundo, ele está expressando que ele não vive para este mundo, mas Jesus vive dentro dele. Misericórdia, pastor. O senhor, quando veio aqui a última vez, o senhor até pregou tranquilo. Mas o senhor hoje está afiado. Fala, o Senhor corrige e repreende somente aquele que ele ama. Ah, glorifica Jesus com as palmas. Glorifica Jesus com as palmas. Porque Jesus é digno, aleluias. Algumas pessoas têm por esse costume, né? De falar, não, o chicote desceu na igreja, o cajado bateu, eu não sei. Só sei que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Ela lava, ela purifica, ela liberta, ela restaura, ela edifica, ela batiza com o Espírito Santo. É a palavra de Deus. E Deus só faz isso, sabe por quê, pastores? É porque Ele está preocupado conosco. É como se um pai falasse com o filho, meu filho, acorda. Porque Jesus está voltando, você não esqueceu disso, né? Por favor, não fala comigo que você esqueceu que Ele está voltando. Irmãos, são tantas coisas que estão acontecendo, irmãos. E se nessa noite tem pessoas aqui que quebrou a aliança com Deus, ou se a aliança está empoeirada, sabe quando a esposa fala assim, dá uma polida nisso aí, parece que você casou, pôs o trem no dedo e pronto, esqueceu, dá uma polida nisso aí para brilhar. É o próprio Deus falando com a gente. Sabe quando você compra, que você apanha no dedo assim, ela está estalando naquele dia do seu casamento, que você fala, ei, trem bonito, hein, Jesus? Deus falando, é a aliança que eu fiz contigo. Agora pergunta para mim, com qual intuito isso? Pergunta para mim. Porque a bênção é maior. Deixa eu ler o último ponto para mim, para você entender o tamanho da bênção. Que eu falei com você que ninguém na Bíblia foi abençoado mais com Abraão, mais que Abraão. E a quarta característica é ter fé. Porque ele teve fé. Deus falou com ele aqui, ó, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não falou, vai lá para Moriá. Deus não falou com ele, vai lá para onde? Não, vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha a vergonha agora que nós vamos passar. Jesus, ele vinha dizendo e falando assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou para o meu Pai vos preparar-vos o lugar, para onde eu estiver, estejais vós comigo. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e há para vós uma cidade santa, celestial, a nova Jerusalém de Cristo. Nós sabemos para onde nós vamos, que temos uma aliança com Deus. Abraão não. Nós sabemos para onde nós vamos quando nós temos uma verdadeira aliança com Deus. Pergunta para esse irmão que está do seu lado, onde você vai quando você tem uma verdadeira aliança com Deus? É glória. Cidade santa. Ei, o negócio lá é forte. Ele vem dizendo que as ruas são de ouro, os muros são de jaspe. Ei, tem muita mansão celestial naquele lugar. Até carro de fogo tem, eu não estou falando heresia. É a Bíblia que me ensina assim.
Tudo isso ele falou para nós. Para Abraão ele falou assim: vai para uma terra que eu te mostrarei. Contudo, parece que a nossa fé está pequena. Porque nós sabemos para onde nós vamos, sabemos tudo quanto está preparado conosco, mas a fé está pequena. Abraão, ele falou assim: não, se ele falou para mim ir, eu vou ir. Imagina ele saindo de casa, norte, sul, leste, eu não sei. Saiu. Foi um homem tão feliz com Deus, que o texto afirma que Deus descia para comer a oferta de Abraão, para receber o sacrifício de Abraão. O próprio Deus, porque quando a Bíblia afirma o anjo do Senhor, em letra maiúscula, está falando da pessoa de Jesus. O próprio descia para receber o sacrifício. Ele tem vindo aqui receber o seu sacrifício. Alabaçou de cantoreblasi andocai. Ele tem vindo pessoalmente receber o seu sacrifício. O seu sacrifício de louvor, o culto racional, a qual é o nosso dever cultuar Ele, porque Ele é digno de glória. Ele tem vindo receber a sua pessoa. Deus, ele não fala com ninguém que está ausente, somente com pessoas que estão presentes. Porque tem pessoas nos cultos, já estou entregando, pastor, tem pessoas nos cultos que falam que essa palavra não é para mim. Mentira, essa palavra é para mim, é para o Senhor, é para o Senhor, é para o Senhor, é para a igreja essa palavra. Ei, e depois que ele saiu, aí que veio então a promessa. Mas depois de ouvir, obedecer, renunciar e ter fé. Versículo 2. Aí sim. Porque na leitura do texto, quem é bom de português sabe que quando ele fala eu te mostrarei para a terra que eu te mostrarei, ele dá um ponto final. Pronto. Aí depois ele vem falando: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ponto de novo. Depois, se ele colocar as quatro características que Abraão teve que demonstrar ali acerca de uma verdadeira aliança, uma comunhão com Deus, uma obediência, uma fé, uma coisa que é única com Deus. Deus então fala que vai abençoar ele. Deus então fala que vai engrandecer o nome dele. Deus então fala que vai honrar ele de uma forma tão grande. Deus poderia ter falado tudo isso primeiro e falando: agora sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Poderia ou não poderia? Você nunca se perguntou isso, não? Mas Deus primeiro dá as ordens. Aleluia! Aí você obedece. Se você obedecer, aí tem bênção. É igual Jesus. Jesus, ele vem falando para que nós obedecemos os mandamentos do Senhor e guardamos a palavra no fundo do nosso coração, para que nós não venhamos fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos vocacionou para a salvação. E você tem obedecido? Você tem tido fé que Jesus está voltando? Você tem tido fé que Deus pode entrar lá dentro da tua casa, fazer uma coisa extraordinária no meio da sua família? Porque tem pessoas que se preocupam só com eles, né? Não, eu estou na igreja, então eu estou tranquilo. E os teus da tua casa? Temos fé para tanta coisa, não é verdade? Quando nós queremos uma coisa que vai trazer satisfação e gozo no nosso coração, a nossa fé, ela vai lá, ela corta isso aqui, ó. Agora, quando nós olhamos para uma pessoa que está com uma necessidade maior do que a nossa, parece que nós não temos fé de ajudar aquela pessoa, de auxiliar aquela pessoa. Quando o Espírito Santo de Deus visita uma pessoa pela madrugada e fala: levanta que eu quero falar contigo, misericórdia, o diabo está soprando na minha mente. Não, é o próprio Espírito que está com saudade de ouvir a sua voz. Para mim encerrar, porque o pastor, eu falei com ele que eu ia encerrar, comigo sua Bíblia, no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas.
Eu falei que ninguém foi abençoado mais que Abraão na Bíblia Sagrada. Você pode citar qualquer um aí, mas mais que esse homem. Oh, meu Deus do céu. Lucas capítulo 16. Eu preguei aqui acerca de aliança, viu, irmãos? Aliança com Deus, porque é a aliança com Deus que nos levará para a glória. Lucas capítulo 16, versículo 22, está escrito assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mendigo morreu, foi levado para os anjos para o seio de Abraão. Para o seio de Abraão. Vem cá, irmão Pete. Seio de Abraão. Aleluia. Eu vou interpretar. É como que se todos os santos que chegassem na glória, no lugar de descanso, se depararia com Abraão. Trocando o que eles aí fora falam que Pedro, né? Pedro vai estar lá com a chave. Não vou nem entrar nessa questão. Abraão, isso, pastor. Abraão chegando, saudando com a paz e fazendo isso aqui, ó. E ele ainda na glória, ele é anunciador. Olha o texto dizendo: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Os anjos só vivem em glória. Os anjos que têm essa incumbência de pegar o santo e levar ele até um lugar de descanso por um momento, estão na glória. Aonde Abraão está? Na glória. Porque ele ouviu, porque ele obedeceu, porque ele renunciou e porque ele teve fé. E lá na glória, olha aí que coisa mais linda. E morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades tem um lugar de tormento, viu, irmãos? Ergueu os olhos, ou seja, é no lugar alto. Estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai! Meu pai? Versículo 2 e versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis, que o nome dele traduzido é pai de uma multidão. Abraão, meu pai! Ele olha lá para baixo, e aí vem o diálogo. E clamando disse Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na língua a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Fala com ele: a bênção de Deus aqui nessa vida é boa, mas o melhor está lá. Ter um bom carro é bom, ter uma casa é bom. Eu não estou pregando contra a teologia de prosperidade, não. A própria Bíblia diz que se nós somos fiel a Deus, as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão. A própria palavra diz: ser o quê? Fiel a Deus, obedecer a palavra, as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão. É a própria palavra que diz. Mas tem gente muito apegada às coisas dessa vida, e Deus está falando: sai, 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 sai. Sai! Eu tenho fé que se eu trabalhar de dia e de noite, eu vou colocar essa casa do jeito que eu quero. Eu tenho fé que se eu trabalhar de dia e de noite, ano que vem eu estou trocando de carro e estou pegando um 0 bala. Tudo bem que você tem essa fé, e a fé de estar lá onde Abraão está. Com tudo isso que vem trazendo na sua cabeça, toda essa preocupação, você esqueceu da aliança. E aqui eu encerro. Ei, só irão para o céu
Aqueles que têm uma verdadeira aliança com Deus. Não adianta, irmãos. Não adianta nós queremos enganar a nós mesmos, porque Deus ninguém engana. E Deus, Ele fala no meu coração, irmãos, no início, que tem pessoas aqui que perderam a aliança com Deus. Deus hoje quer trazê-la novamente contigo. Olha, Deus, Ele fala no meu coração que alianças aqui estão enferrujadas. Deus quer polir essas alianças aqui hoje. Agora, por que Deus está fazendo isso? É porque o tempo está escasso. Jesus está voltando. Daqui um pouquinho, daqui um pouquinho de tempo, a trombeta soará. E só vão ouvir aqueles que estão com aliança com Deus. Coloque sobre teus pés, por favor, em nome de Cristo. Eu queria fazer um clamor aqui agora. Eu queria que você desse a mão a essa pessoa que está do teu lado aí, no nome de Jesus. Dessa rabantocalassube de calavarrácia. Dá a mão à pessoa que está do teu lado, porque nós iremos clamar para Deus restaurar a aliança que foi perdida. Para Deus restaurar a aliança que foi quebrada. Ele está aqui. Ou você acredita e toma posse, ou você não acredita e deixa passar de liso. Mas eu afirmo para você, assim como a palavra de Deus é fiel e verdadeira, o Senhor está aqui em espírito e em verdade. Ô irmãos, desculpa a minha expressão, mas quando eu vejo pessoas dessa forma assim, ó, eu tenho ciência que ela está sem aliança. Eu tenho ciência, pelo expressar daquela pessoa, que a aliança está quebrada. E eu olhando daqui de cima, eu vi muitas pessoas assim. Seja simples com Deus agora. E ore a Deus com fé, fala com Deus, Deus restaura essa aliança. Porque eu não quero estar no lugar de tormento. Irmãos, olha o perigo. O dia de amanhã não pertence a nós. Se essa for a última mensagem que você ouviu hoje, e quando o pastor der a bênção final aqui, nós fomos sair, porque é não abrir e fechar os olhos. Eu vou pedir, por favor, fala com Deus aí agora. Deus, Ele só preparou para mim essa agenda para falar para você que Ele te ama. Para falar para você que Ele está voltando para buscar você. Porque Ele fez uma aliança contigo lá na cruz do Calvário. Eu queria que você fosse sincera com Deus agora. Eu queria que você fosse sincero com Deus agora e falava: Senhor, renova a aliança, Senhor. Deus, eu tenho sido sim, aleluia, errante. Eu tenho andado vacilante. Deus, eu tenho ignorado a voz do Senhor, o expressado, Senhor, as ordenanças do Senhor. Eu tenho tido fé sim para as coisas dessa vida, mas eu quero que o Senhor renova a aliança comigo agora. Senhor, meu Deus e Pai, oh Espírito Santo do Senhor, eu oro ao Senhor agora nesta noite, pela palavra do Senhor, a qual foi ministrada, a qual foi expressada, porque a tua palavra prega por si mesma, porque o teu Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, esta minha irmã, este meu irmão, meu Pai, que outra hora tinha uma aliança fiel contigo, e agora, Senhor, já não se vê mais aliança, aleluia, o anel de compromisso ao dedo dela, ao dedo dele. Senhor, renova a aliança com ela agora. Senhor, renova a aliança com ele agora. Oh meu Deus e meu Pai, sabemos que o Senhor já está sim, Deus, prestes a voltar para buscar a tua igreja, para buscar a tua noiva. Por isso, Deus, renova a aliança aqui nessa noite, restaura vidas aqui nessa noite. Senhor Espírito Santo, faz uma visitação agora. Faz uma visitação agora sobre esta vida. Jesus está voltando, irmão. Você pode até ignorar as palavras de Deus que saem da minha boca,
mais triste será para você naquele grande dia, a qual você vai olhar para o pai Abraão e vai falar: pai Abraão, permite que o pastor me dê um pouco d'água para molhar a minha língua. Pai Abraão, não deixe que isso aconteça com você. Você tem a escolha hoje ter uma aliança com Deus, escolha hoje ter uma vida plena com o Senhor, uma vida de fé, uma vida de obediência, uma vida de renúncia. Oh, aleluias. Senhor, tenha de misericórdia de nós, Senhor. Meu Deus, tenha de misericórdia de nós. Eu te peço aqui nessa noite, em o nome de Jesus Cristo. Aleluias. Você pode olhar para mim por um momento aqui? Olha para mim aqui por um momento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pastor. Só um minutinho. Eu quero que venha aqui à frente aquelas pessoas que outra hora estavam com a aliança quebrada com Deus. Venha aqui à frente. Aquelas pessoas que tinham um vínculo com Deus, que tinham um compromisso com o Senhor. Preste bem atenção. Quando o pregador ele chama a pessoa aqui à frente, ele não quer que expor essa pessoa em questão de vergonha, porque Deus ele é amor. A salvação é para todos, preto, branco, roxo, infeliz, é para toda a humanidade. É porque Deus quer que você se reconheça. Talvez tem pessoas aqui que ainda não tiveram uma aliança com Deus, que ainda não receberam a Jesus Cristo. Eu queria que você viesse aqui à frente agora, e com as suas mãos levantadas, falasse: eu quero fazer essa aliança. Porque Jesus Cristo está voltando, irmãos. Talvez você vire e fale assim: nossa, mas essa palavra, pastor, não era a palavra que eu queria ouvir. É essa palavra que tem que ser pregada nesses tempos. Jesus está aqui, irmãos. Se tem uma pessoa aqui nessa noite, vem aqui, por favor, à frente. Vem aqui à frente, porque Jesus está aqui. Aleluia. Oh, glórias. Tem mais alguém? Vem aqui à frente. O Senhor, Ele está com o coração aberto, está falando: eu quero renovar a minha aliança contigo. Ou você vai deixar o seu orgulho, ou você vai deixar essa voz que não é do Espírito Santo falando: não, pode ficar aqui, só fica tranquilo, pode ficar aqui mesmo você faz uma aliança. Não, tem que ser aqui. Alabassure bedecaia, alamanto de condergue de calaçai. Saia do teu lugar. Eu sei, porque o Espírito Santo de Deus, pastor, Ele está falando comigo. Eu estou querendo sim renovar a aliança. Eu estou querendo sim. Andou que te assu, andou que vassai. Alabassure ebede calavácia. O Espírito de Deus suou meu coração aqui agora, o nome de Alisson. E Deus manda falar com o Alisson: Alisson, sou eu, Deus, que te chamo hoje. Deus ele está fazendo uma coisa grande aqui. Andurabash. O Espírito de Deus está falando comigo, pastor, que Ele está fazendo uma coisa grande aqui. Não vai ter como eu entregar as revelações de Deus, mas para você ouvir que Deus fez a sua vida aqui hoje. Olha, o Espírito de Deus falou comigo que uma pessoa única falou com Deus no seu íntimo: Senhor, eu renovo hoje porque eu sei como eu estava. Deus ele manda falar com você que Ele está recebendo a sua renovação e te dando cura. Andoreba sube de calavas. Aqueles que estão aqui à frente, estendem as mãos assim para o alto, por favor. Oh, meu Deus do céu, que coisa linda. Eu vou dar a honra para o pastor para fazer a oração, porque senão o Espírito de Deus vai tomando. Irmãos, tem mais gente. Tem mais gente, irmãos. Olha para o Senhor ver. Meu Deus do céu, eu estou querendo fazer aqui o que é devido, mas Deus falou comigo que agora, quando eu ia passar para o Senhor, fala que tem mais gente. Eu estou aqui hoje. Andoreva sube de caia.
E quando ouvires a voz do Senhor, é o Senhor que está falando para me dizer: não endureçais o vosso coração. O Espírito de Deus, ele vai fazer um mover muito grande aqui. Ele já está fazendo um mover muito andureca, plaçu andoquevácia. Ei, irmão, o senhor, irmão de boné, o senhor do lado de cá, de camiseta branca, isso que olhou para trás, isso, ergue a sua mão assim, alá, sube de calavácia. Eu via como se fosse um arco que descia sobre a sua pessoa agora, e como um arco descia sobre a sua pessoa, ao meio assim te cobria. O Espírito de Deus, ele manda falar com você, que é Ele que te guarda, é Ele que tem te guardado, por onde você passa. Deus, ele manda falar que se Ele abrisse os teus olhos para você contemplar a fúria do inimigo contra a sua vida, você correria de joelhos dando graças ao Senhor. Deus, ele manda falar contigo que grande é o mistério que Ele tem convosco.